Bom, vamos lá. Star Trek é um universo gigantesco, né? São quase 60 anos de história. Mas como é que tudo isso se mantém tão conectado, tão coeso? Pois é, acontece que a franquia tem uma espécie de arma secreta de roteiro, uma técnica muito poderosa que consegue transformar episódios antigos em algo completamente novo. E a chave para entender essa coesão toda está basicamente nesta frase. As histórias mais impactantes de Star Trek não são aquelas contadas uma vez só. Elas são revisitadas, sabe? Recontextualizadas, aprofundadas, às vezes anos ou até décadas depois. É uma abordagem simplesmente brilhante que recompensa demais a lealdade de quem acompanha a saga. Para começar, vamos entender o tamanho desse desafio. Manter um universo de ficção coeso e, mais importante, interessante por tanto tempo é uma tarefa monumental para qualquer equipe de roteiristas. Então, como é que se faz essa mágica? Como os roteiristas conseguem fazer uma série de, sei lá, 2024 conversar perfeitamente com uma lá dos anos 60, e não só respeitando o passado, mas fortalecendo a história original? A resposta está numa técnica genial. Essa técnica é o que a gente pode chamar de revisita narrativa. E olha, atenção aqui, não estamos falando de uma simples continuação ou de um episódio em duas partes, tá? É algo muito mais sofisticado. Pensa assim, é como se eles desenterrassem uma cápsula do tempo da própria série, pegando uma história que parecia completamente encerrada e, de repente, revelando novas camadas, novas consequências e novos significados. Para entender o poder disso, vamos ver alguns exemplos, começando pelo impacto que essa técnica tem nos personagens, porque é aqui que a coisa fica realmente profunda e muitas vezes bem trágica. Olha só que exemplo fascinante. Os dois Rikers. Lá em A Nova Geração, um acidente bizarro de teletransporte cria uma cópia idêntica do William Riker. Anos depois, em outra série, Deep Space Nine, essa cópia reaparece agora com o nome de Thomas. Só que a vida não tratou os dois da mesma forma. 8 anos de experiências totalmente diferentes criaram dois homens opostos. De um lado, o oficial exemplar da frota. Do outro, um rebelde amargurado que se juntou à resistência Maquis. É a mesma pessoa, mas com duas vidas, dois destinos trágicos. Mas se tem um personagem que personifica o poder dessa técnica, esse alguém é o Capitão Pike. A jornada dele é uma das mais singulares da ficção científica, contada aos pedaços por mais de meio século. A gente viu o comecinho da tragédia dele lá em 1965, descobriu o final terrível em 67 e só décadas depois, em Discovery Strange New Worlds, a gente finalmente viu o homem por trás da lenda, tendo que encarar esse futuro de frente. E o momento que redefine tudo é esse aí, de Discovery. O Pike ele não lê sobre o futuro dele num relatório, ele é forçado a viver a visão. Ele sente o fogo, a dor, o horror de se ver preso no próprio corpo. E mesmo assim, ele escolhe seguir em frente, aceitando o destino para salvar outras pessoas. É a transformação de uma vítima da sorte em um herói por escolha. Cada comando que ele dá em Strange New Worlds carrega o peso dessa decisão. Mas o brilhantismo dessa abordagem vai muito além dos destinos individuais. Ela também serve para pegar uma pequena semente de enredo, uma ideia plantada décadas atrás, e fazê-la florescer em algo de proporções galácticas. Vamos pegar a missão do Spock de unificar Vulcanos e Romulanos. Em A Nova Geração, a gente vê o lendário embaixador tentando essa paz e ele falha. Na época, parecia só uma nota de rodapé meio triste na biografia dele. Fim da história, certo? Errado. Avance uns 800 anos no futuro com a tripulação de Discovery e eles descobrem um planeta chamado Nivar, onde Vulcanos e Romulanos vivem juntos, em paz. O sonho do Spock não morreu com ele, só demorou quase 1 milênio para virar realidade. Pare e pensa nisso um pouco. Mais de 800 anos. Uma missão diplomática que a gente viu começar lá nos anos 90 e ela só foi dar resultado no século 32. Isso aqui não é só um callback, uma piscadinha pro fã. É muito mais. É criar a sensação de uma história de verdade, sabe? De um universo que continua vivo, evoluindo, mesmo quando a gente não tá assistindo. Épico, simplesmente. Ok, mas nem toda revisita precisa ser um drama trágico que atravessa séculos. Às vezes, é pura celebração, uma verdadeira festa para os fãs, onde os roteiristas basicamente quebram a quarta parede, ou melhor, a barreira do tempo. E o caso mais famoso disso é, sem dúvida, o episódio de Deep Space Nine, onde a tripulação viaja no tempo e cai bem no meio de The Trouble with Tribbles, um episódio super icônico dos anos 60. A genialidade é que eles não estão só assistindo, eles estão lá dentro, tentando desesperadamente consertar um problema no passado sem que o Kirk e a equipe dele percebam.
O resultado disso é pura magia da televisão. Graças à tecnologia, a gente teve o Capitão Sisko dos anos 90 conversando com o Capitão Kirk lá dos anos 60. Para a época, era uma bruxaria técnica, mas era mais do que isso. Era uma carta de amor à própria história de Jornada nas Estrelas, uma ponte perfeita entre duas gerações da franquia. Bom, então a gente já viu os personagens, o universo, a celebração, mas no final das contas, por que isso tudo importa tanto? Por que essa técnica da revisita é a tal arma secreta de Star Trek? A resposta vai muito além de um simples aceno para os fãs mais antigos. É que essa técnica faz uma coisa fundamental. Ela recompensa a atenção. Quem acompanha a jornada por anos vê que o passado não é algo morto, e sim o alicerce para o presente. Ela injeta uma sensação de história real, onde as ações de um personagem ecoam por séculos. E no final, é isso que transforma uma coleção de séries de TV em uma saga de verdade. Um universo que não é apenas visitado, mas habitado. O que nos leva a uma pergunta final. Com 60 anos de histórias, muitas delas deixadas em aberto, que canto esquecido desse universo merece ser revisitado? Qual personagem merece ter o seu momento Pike? A fronteira final, pelo visto, não é só o espaço, mas também o tempo.